Irmãos e irmãs, amigos e amigos do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Edição de terça-feira, 18 de abril de 2017, do Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, né? Vamos ao resumo de notícias desta terça-feira. Olha, mais da metade da população brasileira está com peso acima do recomendado. É uma pesquisa com mais de 50 mil pessoas. As pessoas estão obesas. É comer, beber, dormir e engordar. É sério o assunto. O excesso de peso é provocado aí por alimentos processados, sedentarismo, né? Falta de exercício, são fatores negativos. Mas há muitas pessoas também, essa pesquisa revelou, há muitas pessoas que estão incluindo o exercício físico no seu dia a dia. Menos mal, né? É preciso ter uma alimentação saudável e o Ministério da Saúde, inclusive, quer reduzir o consumo de refrigerantes. Muita química, né? A pesquisa, então, foi feita com mais de 50 mil pessoas. Questão do peso, hein? Vamos nos preocupar com isso? E você que está aí assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel? Você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Você está obeso? Está um pouquinho acima do peso? Pesquise aí na sua residência, na sua casa, né? Você tem que procurar saber qual é o seu peso ideal, né? Procure saber, tem uma fórmula aí que a gente faz, né, para saber se está com peso normal ou acima do peso. Então, pelo que revelou essa pesquisa, mais da metade da população está com peso acima do recomendado. Mais informações, olha, notícia positiva. Nós estamos vendo a queda de juros e a queda da inflação, né? E a queda de juros e da inflação são sinais positivos para a economia brasileira. Mas a consistência da recuperação da economia ainda depende de alguns indicadores, né? A meta é melhorar a economia, retomar o crescimento do nosso país, gente, e assim reduzir o índice de desemprego. Eu sempre falo aqui, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas não é fácil, né? Eu mesmo conheço muitas pessoas que estão desempregadas, algumas vivendo do seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego tem um tempo, né? Depois ele acaba. Então, a pessoa tem que, mesmo que esteja com seguro-desemprego, procure outro emprego para trabalhar, para você ter o seu registro, ter o seu fundo de garantia, ter o seu tempo computado para a aposentadoria. Se você está no seguro-desemprego, não fica aí tranquilo, não, esperando o seguro acabar, não. Vá, procure um emprego novo. Se você conseguir, deixe o seguro-desemprego para lá e fiche, né? Fiche. É assim que eles falam, né? Vou fichar. Ficha aí na nova empresa. Outra informação que eu quero falar para você é sobre o dinheiro do FGTS, da conta inativa. O dinheiro do FGTS não está indo só para fazer pagamentos de dívidas, não. Muitos brasileiros estão comprando coisas novas à vista. Ao invés de pagar dívidas, muitos estão comprando coisas novas, pagando à vista, com dinheiro do Fundo de Garantia, da conta inativa. No primeiro trimestre do ano, o SPC Brasil fez um levantamento e houve aumento de consumo no país. Tá vendo? Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é a pesquisa do SPC Brasil sobre esse dinheiro aí que está chegando aos bolsos dos brasileiros. Então, na Páscoa aí, no período de Páscoa, houve um aumento de consumo e muito desse consumo foi feito com o dinheiro do FGTS, da conta inativa. Vamos lá. O vice-presidente dos Estados Unidos, olha, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegou à fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é aliada dos Estados Unidos, um país democrático
está tendo um progresso enorme. E a Coreia do Norte é inimiga dos Estados Unidos, está ameaçando a paz mundial. Há poucos dias fizeram um exercício lá, lançaram um míssil e o míssil explodiu. Dizem que a Coreia do Norte também tem armas nucleares e ameaça o mundo. Então o vice-presidente dos Estados Unidos está lá na região, né? E ele disse que a política de não atacar a Coreia do Norte, essa política ela vigorou no governo do presidente Barack Obama. Então essa política de não atacar a Coreia do Norte não existe mais. Isso quer dizer o quê? Que os Estados Unidos podem atacar a Coreia do Norte, um país que ameaça a segurança mundial. A China, inclusive, pode mediar essa crise, esse conflito, para que não haja ataque, né? Vamos torcer aí para que a situação se resolva da melhor forma possível. Olha, começa hoje aqui em Colatina a campanha de vacinação contra a gripe. Você que mora em Colatina aí, procure informação para saber qual o local que você vai se vacinar, se você é do grupo prioritário que já começa a receber o benefício dessa vacina contra a gripe agora, porque alguns grupos, né, começam a receber agora, outros vão receber depois, então você tem que se informar. Eu sei que começa nesta terça-feira em Colatina a campanha de vacinação contra a gripe. No restante do país começou ontem, né, mas em Colatina começa nesta terça-feira. Deixa eu falar mais uma notícia. Você está sabendo aí da reforma trabalhista? Pois é, está sendo estudada uma reforma trabalhista para melhorar a situação do Brasil quanto às contratações de trabalhadores pelas empresas. Aquela contribuição sindical que é obrigatória pode se tornar opcional. Os brasileiros têm uma contribuição lá sindical que é obrigatória, mas na reforma trabalhista quer-se que essa contribuição sindical seja opcional e não obrigatória, como ocorre hoje. Nessa reforma trabalhista, o relator propõe a desobrigação de se pagar essa contribuição. Paga se quiser, né? Paga se quiser a contribuição sindical. As leis trabalhistas, segundo analistas do Jornal da Cultura, inclusive, ontem eu ouvi um analista do Jornal da Cultura de São Paulo, e ele disse que as leis trabalhistas, ao invés de ajudar, elas atrapalham os trabalhadores. E até a Justiça do Trabalho foi criticada por ele. É o professor lá que falou ontem, eu acho que é o professor Pondé, sobrenome dele, falou que até a Justiça do Trabalho e as leis trabalhistas atuais atrapalham a contratação de trabalhadores. Então tem que modernizar, melhorar, para que o empresário, o empreendedor tenha confiança para contratar, né, os empregados, contratar os trabalhadores e evitar que esse número astronômico de mais de 12 milhões de desempregados cresça ainda mais. Vamos a uma notícia aqui que interessa àqueles que viveram a época da Jovem Guarda. Nosso querido cantor Gerry Adriane, com 70 anos de idade, ele deixou a UTI, ele foi internado, né, recentemente. Gerry Adriane foi um grande ídolo da época da Jovem Guarda, ele está com 70 anos, foi internado recentemente, mas já deixou a UTI, só que ele está com um câncer, né? Está com câncer, a família não informou em que órgão do corpo está localizado este câncer, mas nós torcemos pela sua recuperação. Gerry Adriane, o Roberto Carlos, inclusive, que é da mesma época dele, participou da Jovem Guarda, né? O Roberto foi o líder da Jovem Guarda, chamado de rei da Jovem Guarda, né? Telefonou para o Gerry Adriane, né? Para dar seu ânimo, né? Passar um ânimo para a pessoa não ficar, né, para baixo num momento como esse, que descobre que tem um câncer. Então, como amigo, né, o Roberto Carlos telefonou e foi um ato, né, muito generoso do Roberto Carlos. E vamos desejar então que o Gerry Adriane ele se recupere desse câncer, né, e volte à sua vida normal, já que ele mesmo aos 70 anos faz shows até hoje, né? Ele tem o Vanderlei Cardoso da mesma época, o Roberto Carlos também da mesma época, o Erasmo da mesma época. São aqueles cantores que fizeram grande sucesso na década de 50 e 60, na Jovem Guarda, né? E até hoje estão aí, né? Eles tiveram uma participação marcante na vida de uma geração, né? Então, desejamos
a pronta recuperação, né? Que o Gerry Adriane supere este tumor no seu corpo. E vamos a uma informação final aqui do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, um alerta para os pais, para as mães que têm os seus filhos na internet. Fique pesquisando seus filhos. Tem um jogo aí chamado Baleia Azul e que está provocando muitos problemas. Me parece que um jovem já se matou aí por causa desse jogo em Minas Gerais. No Rio de Janeiro também aconteceu um caso aí de quase morte. Em Santa Catarina, uma mãe evitou a morte do seu filho. Então, muito cuidado aí com esses jogos da internet, gente. Vocês que são pais, né, que têm filhos jovens, têm que se preocupar com eles, saber o que eles estão fazendo. Não pode liberar de qualquer maneira a internet. Então, cuidado aí, pais responsáveis por crianças, adolescentes, cuidados com esse jogo aí, Baleia Azul, né, um jogo que está provocando sérios problemas e já teria levado uma pessoa à morte. Então, sai fora desse jogo, sai fora, e vocês pais, né, pesquisem, procurem se informar, né? Esses jogos aí são perigosos, negócio de cumprir algumas tarefas, né? A pessoa vai cumprindo e chega a um final infeliz. Então, cuidado, vamos, pais irresponsáveis, cuidar dos filhos, das filhas, né, das crianças, dos adolescentes, para que não se envolvam em jogos, né, que podem trazer um infortúnio para a família. É o Web Jornal do Paulo Maciel, aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha aí, o dia amanhecendo em Colatina, a princesa do norte do Espírito Santo. A você que acessa o meu blog e o meu Face, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus o abençoe, e Jesus sempre quer nos abençoar. É só a gente abrir o coração, abrir-se para que Deus entre em nós. Obrigado a todos vocês.